Bom dia a todos. Nós estamos aqui numa extensão do Museu da História da Inquisição, porque lá o auditório é muito pequeno, e é uma alegria muito grande para nós comemorar o 3º ano do aniversário do museu hoje, não é? E nós contamos aqui com um convidado super especial, que é o jornalista Paulo Carneiro, que lançou o livro chamado Caminhos Cruzados, a vitoriosa saga dos judeus do Recife, no século XVII, da expulsão da Espanha à fundação de Nova York, conforme relata o seu livro. O jornalista Paulo Carneiro, ele é descendente de cristãos novos, o autor, o Paulo, refaz o percurso dos judeus ibéricos desde a expulsão decretada pelos reis católicos, Fernando e Isabel, em 1492, passando pelo abrigo em Portugal, a conversão forçada ao catolicismo, a formação da comunidade em Amsterdã e a chegada em Pernambuco em 1630 com os holandeses. Livres da Inquisição, eu estou fazendo um press release do livro dele, formaram no Recife uma das mais prósperas comunidades da época, berço da sinagoga Sur Israel, a primeira do Novo Mundo. Com a expulsão junto aos holandeses em 1654, um grupo de 23 judeus brasileiros aportou na colônia holandesa de Nova Amsterdã, atual cidade de Nova York, e deu início à formação da segunda maior comunidade judaica do mundo, depois de Israel, que é os Estados Unidos. Esse prefácio que eu acabei de ler é do jornalista Reinaldo Azevedo, seu amigo, né? Muito bem. O nosso amigo Paulo Carneiro, ele nasceu na usina de Caxangá, Pernambuco, em Ribeirão, né? Ribeirão é a cidade, município. Paulo Carneiro é jornalista, com passagem pela Rede Tupi, Rede Transamérica, Jovem Pan, a Rádio Eldorado, Diário do Grande ABC e Diário de Guarulhos. Ele é formado pela Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, SA-USP. Casado, possui 3 filhos e está no futuro esperando os netinhos que chegarão em breve, né? Muito bom. Então, doutor Paulo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Sinta-se à vontade, passando para você a palavra. Bom dia a todos, muito obrigado. Agradeço a presença, até não esperava que houvesse tanta gente por ser um domingo de manhã. Agradeço especialmente a minha irmã, que veio do Recife. Ela também temia que não tivesse ninguém, veio aqui fazer plateia. A minha amiga Cláudia, que foi quem deu o início para que eu viesse aqui e fosse honrado com o convite. Muito me honra ter sido convidado pelo Rabino Marcelo para vir prestigiar esse evento. Meu nome é Paulo Carneiro, como o Marcelo já falou, sou pernambucano da cidade de Ribeirão, da usina Caxangá, e sou autor de Caminhos Cruzados, a vitoriosa saga dos judeus do Recife no século XVII, da expulsão da Espanha à fundação de Nova York. Sou descendente remoto de judeus portugueses por linha materna e paterna. Aí vocês podem me perguntar se é alguma novidade ser descendente de judeus no Brasil. Não é. Existem milhões de brasileiros com a mesma origem. Só que muitos nem sabem disso, outros sabem e não dão importância, outros sabem e rejeitam por conta do preconceito. Mas há aqueles que não só aceitam a herança judaica, como sentem orgulho pela herança que têm. Eu sou um deles, eu tenho orgulho de ter a herança judaica. Aí vocês podem me perguntar o que é ser descendente de judeus. O que é que significa isso? Como é que eu posso comprovar? Não existe DNA para provar que você é descendente de judeus. Mas existem questões, perguntas, que elas são melhor respondidas pela poesia do que pela lógica matemática, do que por um teorema. E eu vou responder a isso com uma poesia de um poeta israelense chamado Yehuda Amikai, chamado Judeus, um poema longo, muito bonito, mas eu peguei uma estrofe que diz o seguinte, abre aspas, os judeus não são um povo histórico,
e nem mesmo um povo arqueológico. Os judeus são um povo geológico, com rachaduras, e fissuras, e camadas, e lava ardente. A história dos judeus deve ser medida em uma outra escala, uma escala diferente. Pois bem, meus amigos, entre essas rachaduras e camadas de lava que eu citei, eu vou localizar minhas placas tectônicas da minha origem judaica. A família Carneiro, dos meus avós paternos, ela é originária de Quipapá, um povoamento formado por volta de 1650, na região de Garanhuns, lá em Pernambuco, uma região de topografia acidentada, uma região, uma espécie de vale, e que ali, Quipapá, em linguagem, em dialeto africano, significa refúgio de fugitivos. E ali abrigava não apenas negros, mas também índios e os chamados hereges, aqueles que eram perseguidos pela Inquisição. E Quipapá fica a 40 quilômetros, mais ou menos, da Serra da Barriga, o berço do Quilombo dos Palmares, nas Alagoas. Então, de lá saíram meus avós paternos. Meus avós maternos são naturais de São João do Cariri, uma localidade do Alto Sertão da Paraíba. Paraíba foi um grande berço de cristãos novos, de abrigo de cristãos novos. Do Alto Sertão da Paraíba, uma região castigada pelo sol, né? Mas lá tinha uma vida judaica preservada. Até há pouco tempo nós conseguimos encontrar vestígios dos judeus por lá. E meu avô materno, Deodato Feitosa, ele era, como a tradição judaica, a profissão passa de pai para o filho. Ele era um boticário, ele era um curandeiro, ele era um boticário nômade que andava de cidade em cidade, de vila em vila, levando seus medicamentos, levando suas rezas para aquelas pessoas que necessitavam. Ele, na reza, ele era muito místico. Na reza dele, ele misturava trechos da pregação católica com trechos de uma linguagem que ninguém sabe a origem, nem ele. Um hibridismo, um sincretismo religioso que se perdeu e ele não sabia. Mas ele sabia que dava resultado. Além disso, meu avô costumava fazer uma estrela no chão, riscava uma estrela, nessa estrela ele colocava o paciente, crente que isso dava bons resultados, e dava. Meu avô também era muito próximo das ciências milenares, como a astrologia, a clarividência e a premonição. Ele também gostava muito de ervas, no bom sentido, sentido medicinal, sentido fitoterápico. Ele pegava a erva e dizia que dela extraía a força da natureza. Pois bem, meus amigos, vocês podem dizer, você não está contando novidade, porque histórias como essa existem por aqui. Não tenham dúvida. Histórias como a de Deodato existem não só no Nordeste, muitas histórias, como também aqui em Minas. Histórias de cristão novo que pega um pouco da tradição e que vai mantendo isso, as migalhas aos pedaços, mas tem aquela marca. Essa história já foi anotada, estudada por historiadores, como o etnólogo potiguar, o Luiz da Câmara Cascudo, foi um grande estudioso dessa temática, como também as historiadoras Anita Novinsky, da USP, da Universidade de São Paulo, Tânia Kaufmann, a professora Tânia Kaufmann, da Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem um livro sobre isso, Os Passos Perdidos. Então, e foi estudada também por um francês, entre outros, um francês chamado Nathan Vestel. O francês veio para cá e estudou a história do marranismo nordestino, marranismo brasileiro, só que o Nathan Vestel, meus amigos, ele diz que estuda a história do ponto de vista dos derrotados. Não é o meu caso. Eu trato e retrato os marranos, os filhos da diáspora, como vitoriosos, apesar dos tropeços, das quedas, das dificuldades por que eles passaram. A saga desses marranos começa em 1492, quando eles foram expulsos pelos reis católicos
da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que fechou os olhos a uma contribuição prestada durante séculos. Aí vocês me perguntam por que eles expulsaram os judeus. Eles expulsaram porque era a época da formação do Estado europeu. Eles queriam unificar a Espanha. Na época, a Espanha era um conglomerado de reinos e condados independentes. Eles queriam unificar a Espanha, tendo como eixo a religião católica. Mas na hora da decisão, na hora de tomar a decisão de bater o martelo, pesou também a opinião de uma pessoa que estava presente na sala, o confessor da rainha, o bispo e inquisidor Tomás de Torquemada. Ele teve um papel importante nessa decisão. Então, os judeus foram expulsos também. Teve uma pontinha de participação do Torquemada que nutria um ódio patológico aos judeus. Então, é bom notar que quando essa população expulsa, nesse grupo de expulsos, né, que estavam sendo expulsos ali, havia não só financistas, banqueiros, como leva a crer um mito de que todo judeu é rico, todo judeu mexe com dinheiro, todo judeu vive mergulhado na usura. Não, isso é mito. Ali havia também professores, havia também pesquisadores, havia técnicos qualificados, homens e mulheres de boa formação. Não é à toa que quando ele estava distante, mas ele soube da assinatura desse decreto, o sultão Bayezid II do Império Turco-Otomano levou as mãos à cabeça e exclamou: Fernando e Isabel devem estar loucos. Eles estão expulsando o que há de melhor na Espanha. E é verdade, era uma parcela poderosa da Espanha, foi embora, ele partiu nesse ato de expulsão. Pois bem, a maioria dos judeus saíram, uma parte foi para o norte da África, outra parte para o sul da França, mas a maioria cruzou as fronteiras com destino a Portugal. Eles não imaginavam as turbulências que iriam enfrentar em Portugal. Em Portugal, eles foram em terra portuguesa, eles foram recebidos pelo rei Dom João II. Dom João II, que depois fez uma negociação com o rabino Isaac Aboab, o último Gaon de Castela. Gaon, para quem não sabe, é o supremo conhecedor da lei mosaica. Então, o Gaon de Castela negociou com Dom João II e os judeus receberam abrigo em Portugal. O Dom João II, como todo rei, como você sabe, ele tem um adjetivozinho, é Dom Fulano, alguma coisa. Dom João II era considerado o príncipe perfeito. Era um príncipe sorridente, um príncipe alegre, mas por trás daquela cordialidade fácil, ele escondia uma tendência à maldade que até hoje ninguém decifrou. Por quê? Porque Dom João II, em vez de fazer a integração dos judeus naquela sociedade, o que era possível, ele fazia algumas ações para que os judeus fossem bem recebidos, bem aceitos. Acontece o seguinte: os judeus, como eu falei, eles tinham uma boa formação. A média da população, a maioria da população portuguesa da época era analfabeta. Existia um certo choque cultural entre eles. Pois bem, o Dom João, em vez de promover essa integração, ele promoveu o conflito. Ele enviou, ele decretou o envio de crianças judias para colonizar a desértica ilha de São Tomé, na África. A ilha tinha sido recém-empossada pelos portugueses. A pessoa que cuidava da ilha, lá, Álvaro Peçanha, uma espécie de donatário da ilha, ele reclamava para o rei que ninguém queria ir para lá, há algum tempo atrás. Aí, quando chegaram os judeus, o rei viu uma oportunidade de povoar a ilha, mandou. Quando eu conto isso em alguns ambientes, as pessoas dizem: você está exagerando, isso é mais um exagero de judeu. Não é exagero, meus amigos. O Cristóvão Colombo, na sua segunda viagem à Europa, à América, o navio de Colombo cruzou com esse navio de crianças. O Colombo anotou no diário dele que não entendia o que estava fazendo aquelas crianças naquele navio. Então, na segunda viagem de Colombo, ele cruzou com um navio carregado de crianças, foi doado pelo rei ao donatário da ilha de São Tomé. Também tem um pesquisador alemão chamado Carsten Weick, recentemente ele descobriu, nas pesquisas dele,
que, quando o Álvaro Peçanha morreu, em 1547, ele deixou parte dos bens dele para os sucessores, né, para dessas crianças que o ajudaram a fazer essa economia, era uma economia açucareira, na ilha de São Tomé. Mas a história não para aqui. Quando Dom João II morreu, subiu ao trono de Portugal Dom Manuel o Venturoso. Também era um rei que trouxe esperança no início para os judeus, era um rei jovem, um rei simpático, e dava a entender que haveria uma liberdade maior para os judeus. Um engano. Quando Dom Manuel assumiu o trono, ele era solteiro, ele pediu a filha do rei católico em casamento, uma filha. E, em troca, ele se comprometeu a expulsar os judeus de Portugal. Quando ele tomou essa decisão, quando ele assumiu esse compromisso, ele descobriu que tinha errado, que ele tinha cometido um engano, porque ele precisava do dinheiro, do capital, e precisava da tecnologia dos judeus. Ele voltou lá e falou com o rei, olha, eu queria reformular esse contrato, porque para mim vai ser difícil eu abrir mão da tecnologia dos judeus nesse momento. Portugal estava numa época de expansão, de descobertas, e os judeus eram muito importantes para ele. Os reis católicos foram intransigentes, disseram, sem expulsão não haverá casamento. Pois bem, meus amigos, em 5 de dezembro de 1496, Dom Manuel assinou o decreto de expulsão, estabelecendo o prazo até 31 de outubro de 97, para que todos os judeus deixassem o país. Nesse meio tempo, Dom Manuel era um rei muito inteligente, muito esperto, muito político. O que é que ele fez? Ele lançou um apelo dramático para que os judeus se convertessem espontaneamente ao catolicismo. Seria uma conversão de fachada, uma conversão pro forma. Eles poderiam, segundo a palavra do rei, eles poderiam continuar professando a sua religião, mas ele daria uma resposta aos reis católicos e os judeus não sairiam de Portugal. Ele esperava uma adesão maciça a esse seu apelo, mas a resposta foi um não tão sonoro que ecoou em todo o reino de Portugal. Isso foi mal. O rei não gostou dessa história. Aí você me pergunta, por que os judeus não aceitaram? Não era fácil? Ficariam lá, evitariam a saída. Acontece o seguinte, para o rei tinha aquela história de que o pedido de um rei é uma ordem. Ele estava acostumado com essa história. O pedido dele seria uma ordem e todo mundo ia aceitar. Não foi assim. Porque para os judeus, meus amigos, na concepção dos judeus, o que estava em jogo ali não era o pedido de um rei. O que estava em jogo ali era um conjunto de valores formados em 3.000 anos de história, de luta, de fé, de resistência. E Dom Manuel não percebeu essa sutileza. Ele ficou colérico e revoltado, não gostou. O que é que ele fez? Ele mandou, a resposta imediata dele, ele mandou sequestrar todas as crianças judias menores de 14 anos para que fossem criadas por famílias cristãs. Isso era uma forma de pressão, porque se o judeu queria ficar com a sua criança, ele se convertia, virava cristão. Os judeus também, essa resposta que ele recebeu não foi satisfatória. Naquela altura, meus amigos, o abrigo português, que inicialmente parecia tão bom, tão acolhedor, o abrigo português tinha se transformado num palco de horrores. E olha que ainda não havia Inquisição em Portugal. Mas, no prosseguimento, a coisa piora ainda. Em outubro de 1497, quando acabou o prazo fixado no decreto de expulsão, acabou o prazo para os judeus deixarem Portugal, o rei tinha prometido que daria navio para essa viagem. O que é que o rei fez? Ele mandou fechar todos os portos do país, exceto de Lisboa, para onde convergiram os judeus ansiosos por uma saída. Mas ao chegar no porto de Lisboa, em vez de encontrar navios, eles encontraram padres fanáticos que agarravam homens e mulheres pela barba e pelo cabelo e arrastavam para o batismo forçado, o chamado batismo vertical. Ali mesmo, de pé,
eles recebiam uma porção de água benta na cabeça e eram transformados de judeus em cristãos. Nesse meio tempo, o Dom Manuel assinou um decreto criando a categoria de cristãos novos para diferenciar os cristãos convertidos à força dos cristãos tradicionais. Pois bem, meus amigos, os judeus continuaram, depois disso aí, continuaram lá praticando o criptojudaísmo, aquele judaísmo que ninguém percebe. Você externamente é católico, mas na sua residência, na sua intimidade, você pratica a sua religião. E continuaram vivendo em Portugal como quem pisa num terreno minado, cheio de cuidados. O Brasil recém-descoberto, o Brasil tinha sido descoberto há pouco tempo, era para eles uma porta da esperança. Sempre que havia oportunidade, eles vinham para o Brasil. E eram muitos judeus que vieram para o Brasil. Hoje a gente tem um registro precário dessa presença, atribui-se a riqueza do Brasil a outros povos, mas no nosso livro de história não atribuem o verdadeiro papel que os judeus, cristãos novos, tiveram na formação do nosso país. Nessa época foi criada em Portugal uma corrente, uma rede de solidariedade, para ajudar os judeus a saírem do país de uma forma ou de outra, eles tinham que sair. Então, uma rede de solidariedade envolvia pessoas importantes, os judeus mercadores, que tinham dinheiro, que tinham prestígio, que tinham força, eles ajudavam a fazer sair do país. E essa corrente, ela se intensificou a partir de 1536, quando Dom João III, filho de Dom Manuel, neto dos reis católicos, ele tinha uma paixão declarada pela avó dele, a rainha Isabel, e seguia alguns preceitos da avó. Um deles era o ódio aos judeus, ele detestava os judeus, Dom João III. E ele decretou, ele conseguiu implantar a Inquisição em Portugal, a Inquisição com suas fogueiras de má fama. Eu vou, como se estivesse pisando em brasas, eu vou atravessar o período de Dom Manuel, de Dom João III e de Dom Sebastião, que vem em seguida, uma época muito importante para Portugal, mas eu vou direto para os Países Baixos, onde se formava a comunidade de Amsterdã. Muitos judeus foram para os Países Baixos, e lá se formava a comunidade de Amsterdã. A comunidade de Amsterdã, ela foi fortalecida com a assinatura do decreto de Utrecht, a União de Utrecht. Os Países Baixos, ele tinha a parte norte e a parte sul, as províncias. As províncias lá do norte, eles eram protestantes, calvinistas, e as do sul optaram pelo catolicismo. A Espanha que dominava os Países Baixos, essas províncias da União de Utrecht lutavam contra a dominação espanhola. Eles tinham os espanhóis como inimigos. Era um ponto em comum com os judeus. Os judeus também brigavam com os espanhóis. Com isso, o Filipe II, o rei da Espanha, ele foi para Portugal em 1580. Ele subornou a nobreza portuguesa com ouro extraído das colônias espanholas na América, e ele plantou uma coisa chamada União Ibérica. A União Ibérica, Portugal governava ao mesmo tempo a Espanha e Portugal. Com a Espanha governando Portugal e Espanha ao mesmo tempo, significava que os holandeses que compravam açúcar em Pernambuco não podiam mais comprar. Pernambuco agora pertencia aos arqui-inimigos espanhóis. Aí os holandeses disseram: o que é que nós vamos fazer? Vamos invadir a fonte da nossa produção de açúcar. Acontece o seguinte: a Holanda não tinha usina. A Holanda comprava açúcar em Pernambuco em estado bruto, transformava ele nas suas refinarias e vendia para o mundo. Então, mas quem dominava o comércio, quem dominava a indústria de açúcar na Holanda eram os judeus da comunidade de Amsterdã, mercadores da comunidade de Amsterdã. Com a invasão holandesa, houve duas invasões holandesas. Em 1624 invadiram a Bahia, não deu certo. Em 1630 eles invadiram Pernambuco, uma invasão vitoriosa. Na invasão de Pernambuco, grandes auxiliares dele foram os
judeus da comunidade de Amsterdã, esses que dominavam o comércio de açúcar. Por quê? 2 razões. Primeiro, dominavam o açúcar. Segundo, evidentemente, falavam português. Então, eles vieram para Pernambuco com a invasão holandesa. Uma das primeiras áreas que eles ocuparam foi o Recife, mas ocuparam também a Paraíba e a ilha de Itamaracá. E aos poucos foram formando as bases para uma permanência definitiva no Brasil. Fizeram suas casas, fizeram o cemitério judaico, o primeiro cemitério judaico das Américas, e fizeram a primeira sinagoga das Américas, o Israel, que está lá. Aqui no museu tem uma representação dessa sinagoga, que foi a sinagoga do Israel. Então, os judeus tinham uma intenção de ficar no Brasil, uma contribuição que foi dada por eles no Brasil, formando essa comunidade. Eles tinham, a comunidade do Recife, ele tinha uma importância econômica muito forte para a comunidade, para os judeus de modo geral. E para governar, para dirigir a comunidade, a sinagogas do Israel, os judeus trouxeram da Holanda um dos mais prestigiados rabinos. Era o rabino Isaac Aboab da Fonseca, que era, o Aboab, ele era bisneto daquele Aboab que eu falei atrás, o último Gaon de Castela. Ele era bisneto do rabino Isaac Aboab. A história, e também, além das sinagogas do Israel, foi fundada em Recife uma outra sinagoga, a Escudo de Abraão. É engraçado. Quem conhece Recife sabe que tem aquela parte do porto, né, que é um istmo que se destina, que dirige a Olinda. Tem o rio, do outro lado é o mar, do lado de cá tem um rio, e tem a ilha de Antônio Vaz. Muitos judeus que ficaram na ilha de Antônio Vaz, eles tinham dificuldade de atravessar o rio para ir para a sinagoga do Israel. Aí foi feita uma outra sinagoga, a Escudo de Abraão. Eles atravessavam a ponte e iam para a sinagoga lá. O Recife, nessa época, meus amigos, era uma cidade judaica. Você olhava para todos os lados, você via um judeu. A história do rabino Isaac Aboab e a história do rabino Rafael de Aguiar, que foi o rabino também erudito, um rabino excepcional, que dirigiu a Escudo de Abraão, ela é contada no livro Bandeirantes Espirituais do Brasil, do rabino David Weitman, que eu tenho a honra de ser amigo. A comunidade de Recife era irmã gêmea da comunidade de Amsterdã, uma comunidade rica e dinâmica. E ela mantinha relações internacionais, rotas cruzadas para Hamburgo, para Veneza, para Amsterdã, para Salônica, ou Tessalônica, uma cidade do Mediterrâneo, que era uma cidade puramente judaica, puramente sefaradita, uma cidade onde se falava português. Naquela época, a maioria da população era dessa origem. Mantinha rotas cruzadas para todos esses lugares. Para a comunidade do Recife vieram pessoas importantes, médicos, engenheiros, calígrafos. Tem um calígrafo importante que está também registrado aqui no museu. Vieram para cá também, morou aqui também um advogado chamado Miguel Cardoso, que é considerado o primeiro advogado judeu do Brasil. E também morou aqui o engenheiro Baltazar da Fonseca. O Baltazar da Fonseca, meus amigos, ele tem uma placa no Recife que é relativo à obra dele. Ele foi o construtor da primeira ponte das Américas, a ponte que cruza, que liga, tornou desnecessária, de certa forma, a sinagoga Escudo de Abraão. Ele ligava, essa ponte ligava o Recife à ilha de Santo Antônio. A ponte hoje ainda existe, tem o nome de Ponte Maurício de Nassau, na época era Ponte do Recife. Uma obra difícil para a época, uma obra muito preciosa para a época. O Baltazar da Fonseca foi o autor, está escrito lá em latim, tem uma placazinha comemorativa. Então, foi o primeiro, uma obra do engenheiro judeu feito no Brasil holandês. No campo da medicina, tem uma contribuição grande que foi a elaboração do Tratado Médico dirigido ao Brasil de Zacuto Lusitano. Zacuto Lusitano era um médico português. Ele morava na Holanda, mas ele tinha um filho aqui, o Iagov, e o Iagov mandava para ele informações, e ele escreveu o Tratado Médico dirigido ao Brasil, que é considerado o primeiro tratado sobre
doenças tropicais brasileiras. Acontece o seguinte, o Recife parecia um oásis de liberdade, mas não era bem assim. A Inquisição estava lá na Bahia, com os olhos voltados para Pernambuco, e sempre que podia dava seus botes no Brasil holandês. Numa dessas ocasiões, numa dessas oportunidades, prenderam na Bahia o sobrinho do rabino, aquele Moisés de Aguiar, que dirigia a sinagoga Escudo de Abraão, prenderam o sobrinho do rabino chamado Isaac de Castro Tartás. O garoto tinha perto de 20 anos, inteligentíssimo, versado em diversas línguas, e, como todo jovem cheio de entusiasmo, ele queria converter cristãos novos ao judaísmo, trazer de volta. Ele foi para a Bahia com essa missão. Caiu nas garras do bispo da Bahia, foi torturado, foi perseguido na Bahia. Mandaram ele para a sede da Inquisição em Lisboa, e lá ele foi sentenciado à morte. Morreu na fogueira, um ato de fé que chamou a atenção do mundo. Os judeus protestaram no mundo todo contra a morte de Isaac de Castro Tartás. Em outra oportunidade, a Inquisição, isso já na insurreição pernambucana, que começou em 1644, com a volta do Maurício de Nassau para a Europa, começou a insurreição pernambucana, os insurretos, os rebeldes, tomaram o Forte Maurício, prenderam todos que estavam no Forte Maurício, mas pegaram especialmente os judeus e deram de presente para o bispo da Bahia. Disse: olha aqui, bispo, presente para o senhor. Era tudo que ele queria. Ele pegou aqueles judeus, alguns deles eram de países que não tinha, a Inquisição não tinha jurisdição sobre eles, mas a Inquisição não queria saber disso, tinha um poder acima de qualquer suspeita. Pegou esses judeus, também torturou. O que é que eles queriam? Eles queriam saber como funcionava a comunidade de Pernambuco, que força era aquela que tinha aquela comunidade. Levaram esses judeus para Portugal também, eles passaram por tortura, mas esses não foram mortos, acabaram fazendo um acordo lá que escaparam vivos, embora tenhamos bens sequestrados e outras penalidades maiores. Os holandeses foram finalmente expulsos do Recife, de Pernambuco, em 1654, e com eles também se foram os judeus. Os historiadores, como Salomão Serebrennik, o próprio Charles Boxer, um grande historiador do Império Colonial Português, o próprio, que eu falei, o Nathan Vestel e o Luiz da Câmara Cascudo, eles admitem que os judeus mais pobres ficaram por aqui. Eles já estavam misturados com a população e de lá não saíram. Dizem até que muitos deles, antes mesmo da insurreição pernambucana, eles se embrenharam nos matos, no sertão, e procuraram um abrigo para escapar da Inquisição e conseguiram ficar por lá, longe da perseguição. A maioria, porém, meus amigos, a maioria foi embora. A maioria foi embora com os holandeses. Muita gente foi para a Europa, muita gente foi para a região do Caribe, a região ali das Guianas, onde foi fundado também uma indústria do açúcar que rivalizava com a de Pernambuco. Agora, por ironia do destino, uma parte desses judeus, um grupo desses judeus, foi parar na colônia holandesa de Nova Amsterdã, na América do Norte. Foi o caso do passageiro do navio Valk, que saiu do Recife em janeiro de 1554. Os passageiros desse navio, o navio ele se perdeu devido às intempéries, ele passou por um ataque de piratas espanhóis e ele sofreu um naufrágio. Quando tudo parecia perdido, eles foram salvos pela fragata francesa Santa Catarina, que levou esse grupo para a colônia de Nova Amsterdã, em Nova York. Ao chegar na colônia de Nova Amsterdã, uma colônia holandesa, eles foram mal recebidos pelo diretor da colônia, o Peter Stuyvesant, que disse que não queria aquela gente pobre. Imaginem só, na época, uma viagem de Recife para Amsterdã durava 3 meses. A viagem desses judeus de Recife para Nova Amsterdã durou 6, o dobro. Uma viagem cheia de transtorno, de dificuldades. Eles chegaram lá e o diretor da companhia viu que eles eram pobres, não queria
e até os tratou com alguns preconceitos medievais, dizendo que eles praticavam uma religião abominável. A Companhia das Índias Ocidentais soube, repreendeu o diretor da companhia e disse: os judeus ficam porque neles reside uma fidelidade histórica à Holanda. Eles ficaram e foram um marco de pioneirismo lá na América do Norte. Rotos, cansados e famintos, eles se reuniram para comemorar o Rosh Hashanah, o primeiro de que se tem notícia nos Estados Unidos. Juntos com a marca do pioneirismo, os 23 judeus brasileiros abriram caminho para outros filhos da diáspora vindos, não só do Brasil holandês, mas de outras partes do mundo, e a comunidade foi crescendo. Coube a esses judeus fundar a Congregação Sharit Israel, que até hoje existe. Lá no Central Park tem uma sinagoga, que é a segunda. A primeira foi mudada depois para essa do Central Park. E por muito tempo era a única referência judaica nos Estados Unidos. Os estatutos são escritos em português. Tem lá uma prova de que eles cultivam a memória do passado em Pernambuco. Esse pequeno grupo, virou mito, deixando exemplo de resistência e de determinação. Em maio de 2012, portanto, há 3 anos também, por coincidência, há 3 anos foi fundado aqui o nosso museu. Então, em maio de 2012, ao instituir o mês da herança judaica nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama reverenciou os pioneiros brasileiros, pernambucanos, com as seguintes palavras, abre aspas: há 358 anos, um grupo de 23 refugiados judeus fugiu do Recife, Pernambuco, Brasil, tangidos pela intolerância e a opressão. Para eles, a partida marcou mais um capítulo da perseguição sofrida por um povo que tem sido testado desde o momento em que passou a professar sua fé. Essa fuga, prossegue Barack Obama, essa fuga foi também marco de um novo começo. Quando esses homens, mulheres e crianças aportaram na Nova Amsterdã, que hoje é a cidade de Nova York, eles encontraram não apenas um porto seguro, mas encontraram as sementes de uma tradição de liberdade e de oportunidades que uniria para sempre a sua história, a história da América. Fecha aspas. Como acabamos de ver, meus amigos, o presidente dos Estados Unidos, ele próprio, Barack Obama, ele realça de forma inequívoca o papel dos 23 brasileiros na formação do país. Mas a saga dos judeus, desses judeus sefaraditas que vieram da Espanha para o Brasil e construíram a comunidade de Recife, essa saga só estará completa quando também nós resgatarmos esse capítulo perdido da nossa história. Muito obrigado. Mas antes, porém, eu queria fazer uma pequena consideração. Eu queria avisar a vocês que o livro do jornalista Paulo Carneiro já está ali disponível, viu? Você pode comprar em dinheiro, cheque, cartão de crédito, viu? Tem ali a maquininha. E nós, comemorando o 3º aniversário do museu, estamos lançando em português e inglês, não é? O Museu da História da Inquisição, com lindas fotos, contando os propósitos, fazendo esse papel social. Nosso museu tem um papel social de combater a intolerância, não é? E promover a inclusão social. Quer dizer, somos contra todo tipo de exclusão social. Por isso que nós trabalhamos com o museu, né, chamado Museu da Tolerância, melhor assim dizendo, combatendo a própria intolerância. Então, agora está em inglês. Nós vamos participar daqui 2 semanas de um seminário internacional com os canadenses aqui na Universidade Federal, e o nosso museu foi convidado para falar sobre o tema museus e os direitos humanos. Então, vocês estão vendo que as portas estão se abrindo, por isso preparamos esse manualzinho em inglês. Nós vamos agora passar a mão do jornalista Paulo Carneiro. Nós preparamos para você, doutor Paulo, um lindo certificado de participação,
não é? E o Museu da História da Inquisição confere o presente certificado a Paulo Carneiro por haver este participado como palestrante durante as comemorações do 3º aniversário do Museu da História da Inquisição em Belo Horizonte, não é, com o tema Caminhos Cruzados, título de seu livro, Belo Horizonte, 23 de agosto, assinado por mim e pelo Tiago, que é o diretor do museu. Então, eu vou passar as mãos do Tiago para que passe às mãos do Dr. Paulo esse certificado de participação. Mostra o... Bom, e agora eu quero também, doutor Paulo, passar em suas mãos. Nós temos um marco, nós fizemos um globo de prata. E esse globo de prata, ele é aquele símbolo, é a estrela de Davi, a Associação Brasileira dos Descendentes Judeus da Inquisição, e você vai ver ali 12 estrelas, justamente uma alusão às 12 tribos da casa de Israel, que cremos que o Eterno está a restaurar essas tribos. Não é? Isso é um fenômeno que acontece no mundo, não só no Brasil, não é? Então nós fizemos esse lindo globo de prata e nós homenageamos as pessoas que têm feito, que têm lutado pelos direitos humanos. Eu vejo que Paulo Carneiro merece esse troféu, não é? Como batalhador, como lutador, ajudando aqui a combater a intolerância e a inclusão dos povos para produzir uma sociedade melhor, mais humana, mais justa. Então, nós passamos essas mãos, você é um dos poucos que estão recebendo este troféu. Eu quero passar em suas mãos, então, e parabenizar pelo excelente livro, pelo seu trabalho. Muito obrigado.